Estava começando algo novo. Estava dando continuidade a algo novo que ele já estava fazendo. Porque ele disse que ele havia já liberado 2 unções específicas sobre nós. E que viria uma terceira unção. E que quando essa terceira unção fosse derramada, se o pessoal já nos achasse louco, aí é que ia ficar maluco mesmo. Porque o Senhor, Ele disse que para esse tempo, Ele estaria quebrando todo o espírito de religiosidade e de tradição do meio da igreja. E Ele começou a dizer que quando Ele esteve aqui na terra, Ele lutou contra o espírito da religiosidade e da tradição. E foram justamente esses os que se opuseram à obra dele. Foram os religiosos e os tradicionais da época que opuseram à obra do Senhor. E hoje não está sendo diferente. Ele diz que muitas vezes o Espírito Santo quer fazer algo na igreja, mas o espírito de tradição, de liturgia, de religiosidade não tem deixado ele operar como ele operava antes ou como ele quer operar hoje nos nossos dias. E foi algo tão forte, queridos, que eu ia ministrar a palavra, não consegui ficar atrás desse púlpito, porque o Senhor estava aqui. E eu não podia tomar o lugar dele. E eu me assentei no chão, porque eu não conseguia ficar de pé. E toda a igreja veio e se assentou em volta. E o Senhor disse que era assim que ele pregava. Ele sentado no chão e com a multidão à sua volta. Então, queridos, isso não quer dizer que todo culto vai ser de uma maneira diferente. E que só quando for diferente é que o Senhor está se manifestando. Não. O Senhor está dizendo que Ele está agindo. Amém? Então, a palavra que eu ia ministrar no domingo passado, o pastor João, que iria ministrar hoje, me cedeu o lugar para que eu estivesse compartilhando com vocês essa palavra. Essa palavra eu comecei a preparar e o Senhor começou a falar comigo, e vocês sabem que muitas vezes o Senhor começa a me dar uma palavra e eu espero essa palavra amadurecer dentro de mim. E o Senhor começa a falar e às vezes eu compartilho com algumas pessoas que estão mais próximas de mim e aquilo vai crescendo dentro de mim e o Senhor ministra em mim nas madrugadas, Ele me acorda e começa a falar a respeito daquele assunto e aquilo começa a ficar latente dentro de mim até o ponto que eu consiga transferir para um papel e passar para a igreja. E o Senhor há muito tempo estava falando comigo a respeito de 3 grupos de pessoas que são consideradas perdidas, biblicamente falando. Porque o Senhor disse que Ele veio para quem, irmãos? Para os achados ou para os perdidos? Para os perdidos. E que a igreja muitas vezes não sabe lidar com os perdidos. Por quê? Porque a igreja muitas vezes se preocupa só com o perdido que está lá no mundo. Só com o perdido que não é crente ainda. Aquele que ainda precisa ser alcançado. Muitas igrejas se preocupam mais com missões, em estar enviando missionários. Não estou falando que isso é errado, pelo amor de Deus, tem que fazer sim. Mas, vamos dizer que o forte da igreja, que o chamado da igreja, é especificamente em estar enviando missionários para lugares não alcançados. Esse é um tipo de perdido que muitas pessoas se preocupam, ou que a grande maioria da igreja se preocupa. Que são esses perdidos, que não são crentes. Com outro grupo, que são os desviados, que um dia estiveram dentro da igreja, que hoje, literalmente, não querem saber de igreja. Não estou falando de desviado que vem de vez em quando na igreja, não. Estou falando daquele desviado que não quer nem ouvir falar de Jesus mais. Que seria o segundo grupo. Mas que tem um terceiro grupo, queridos. Que é o grupo que o Senhor mais me chamou a atenção. Que é o perdido dentro da igreja.
Então o Senhor começou a falar comigo qual a responsabilidade da igreja com esses 3 grupos de pessoas. Então, o primeiro grupo. Esse grupo representa o pecador que ainda precisa conhecer o quê? Conhecer a Jesus, conhecer a salvação. E a nossa responsabilidade é qual? Ir ter com ele e pregar o evangelho. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, esse grupo é o grupo mais conhecido pela igreja. É o grupo que mais inquieta a igreja, que mais perturba a igreja. Porque você olha às vezes para dentro da tua casa e vê que os teus pais ainda estão perdidos, ainda não se converteram. Você olha para a tua família e vê que você ainda tem irmãos que ainda não se converteram, que você tem parentes próximos, ou que você tem amigos do coração que ainda não se converteram. E você fica clamando, orando e pedindo a Deus a salvação dessas pessoas. Isso é válido, irmãos, e tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Deus nos deu ordem para nós irmos atrás dos perdidos. Não basta apenas, irmãos, colocarmos os seus nomes dentro das cestinhas de oração, ou dentro de alguma urna, ou fazer campanha, levantando o papelzinho com o nome deles. Isso é válido também, mas não é apenas isso que é a nossa tarefa ou o nosso dever. Mas nós temos que ir e falar do evangelho. Ah, mas eu não sou evangelista. O Senhor falou que esse papel é do evangelista? Não. É de todo o que crê. Ele deu essa ordem para nós. Marcos 16. Só para confirmar. Marcos 16, 15. Qual o teu negritado aí na Bíblia? A ordem para evangelização. Vamos ler do 14 e o 15. Do 14 ao 18, né? Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas só que nós pegamos só a primeira parte do versículo, que é o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós não ficamos, irmãos, com a outra parte. Se a pessoa creu, você tem que levar ela ao batismo. E outra coisa importante, os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E se você está lá falando que você crê, que Jesus salva, cura e liberta, então você tem que mostrar os sinais, porque os sinais são para os incrédulos. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos com esses sinais. A gente ora por um enfermo, ele não é curado e fica por isso mesmo. Ah, não curou porque não creu o suficiente. Já é uma boa desculpa. Ah, eu orei, não consegui expulsar o demônio, aí eu vou chamar a pastor ou o pastor ou
alguém que seja mais forte do que eu para expulsar demônio. Então, queridos, isso aqui é uma obra completa. E essa responsabilidade é nossa. Então, se você crê, você tem que buscar o quê? Os sinais daqueles que creem. E se você ganhou uma pessoa para Jesus e ela creu, você tem que levar ela ao batismo e à busca também dos sinais. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos também ter um coração para amar aqueles que Jesus amou. Cristo foi levado ao Calvário para alcançar os perdidos, os pobres e os necessitados. E nós também, queridos, temos o mesmo chamado de Jesus. Se o necessitado bate na tua porta e você não sente amor por ele, então você está fora do contexto da palavra de Deus. Se alguém bate na tua porta, porque está necessitado de alguma coisa e você não vai recebê-lo, a primeira característica é de falta de amor. Então, os perdidos nós temos que evangelizar, nós temos que acolher, nós temos que, vamos dizer assim, discipular, acompanhar por um tempo. Então, irmãos, não basta também nós apenas tentarmos alcançá-los com obras sociais. Muitos já fazem isso. Obras sociais tem que fazer? Tem. Inclusive, ontem nós fizemos. Os irmãos aqui saíram distribuindo comida e distribuindo cobertores. Obra social também é necessário, mas não basta apenas você levar algo para o necessitado, porque muitas pessoas fazem isso, e cada um faz crendo de uma maneira. Se a nossa obra não for uma obra movida por fé, também não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Nós apenas vamos estar dando uma satisfação para a sociedade religiosa. Não, a nossa igreja também tem uma obra social. Então, irmãos, nós temos que anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja doente, seja curado, seja de qualquer maneira. Mas isso tem que ser feito, irmãos, com amor. Então, nós temos que levar essa pessoa ao arrependimento para que ela tenha uma mudança de vida. Então, isso é o que nós temos que fazer com o primeiro grupo de pessoas, com os perdidos. E o segundo grupo, que são os desviados. Vê aí em Lucas. Vai para frente um pouquinho, quem estava com a Bíblia aberta. Lucas 15. Do 4 ao 7. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse grupo aqui, queridos, a nossa responsabilidade com eles é também o de ir atrás. Mas algumas pessoas vão atrás para julgar, vão atrás para condenar, vão atrás para falar do pecado dele. Ele não precisa que ninguém fale isso para ele, ele já sabe. O desviado já sabe de tudo isso. Ele já sabe que ele está em pecado, ele já sabe que ele está desviado, ele já sabe que ele precisa de voltar para Jesus, ele já sabe que ele precisa de se arrepender. Não precisa que ninguém mais vá atrás deles para falar isso.
Então, o que é que nós temos que fazer com ele? Nós temos que fazer a mesma coisa que com o primeiro grupo. Amar e acolher. Meu querido, do que você precisa? Eu vim aqui apenas para te ouvir. Eu vim aqui apenas para te ajudar. Qual é a tua dificuldade? Cutuca aí no seu irmão, fala, acorda, meu querido. Agora mesmo vai acabar a palavra. O tempo é curto, irmão, para você dormir. A noite é muito maior para você dormir. Então aguenta aí um pouquinho. Bebe uma água, joga água no rosto, porque, pelo amor de Deus, querido, você não aguentar ficar 1 hora me ouvindo. Então, irmãos, nós temos que agir com o desviado. De que maneira? Da mesma maneira que o pai do filho pródigo agiu com ele. Então, o desviado, quando ele vier, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, trocar as vestes. Tirar a veste suja. Então, é você levá-lo ao arrependimento do pecado. É você fazer com que ele tenha uma mudança de atitude, uma mudança de vida. O trocar vestes vem falar de deixar de se sujar, deixar de praticar coisas impuras e imorais. Então, nós vamos levá-lo a deixar essa prática e trazer sobre ele vestes novas, vestes limpas. Foi assim que o pai fez? Foi. Depois, colocar nos pés dele sandálias. Qual sandália? A sandália do evangelho da paz, não do evangelho do terror. Às vezes o desviado chega e você mete-lhe o evangelho do terror. E começa a falar que ele tem que se firmar, senão ele vai para o inferno, e isso e mais aquilo outro. Então, queridos, nós temos que consertar as nossas rotas. Nós temos que mudar a nossa maneira de agir com as pessoas, porque a igreja só faz diferença quando ela começar a agir dessa forma, queridos. Porque a igreja do Senhor não foi estabelecida apenas para ter cultos lindos e maravilhosos, com louvor que você arrepia inteiro e com palavras que vai falar que você é mais do que vencedor, que você é vitorioso, que você vai ganhar uma casa, que você vai ganhar um carro e que o teu lugar no céu está garantido. Isso nós já sabemos, amém? Quem sabe disso? Precisa de todo domingo você ficar ouvindo isso? Pelo menos eu sei. Eu sei que eu sou mais do que vencedora. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Não preciso de todo domingo eu precisar ficar ouvindo para eu poder ficar crendo. Porque eu já creio. Mas também é bom falar disso de vez em quando. Mas e aí? E a nossa atitude com essas outras pessoas? Será que essas pessoas, quando vêm para a igreja, elas precisam de vir e agora você começar a falar essas coisas para ela? Olha, vem, abandona o pecado. Sabe por quê? Porque o Senhor tem uma casa para você. O Senhor tem o melhor para você. Sabe por que você está aí mendigando? Sabe por que você está aí vivendo nessa miséria, nessa desgraça da sua vida? É porque você abandonou o Senhor. Não precisa de falar isso para ele, querido. Ele sabe disso. Ele já sabe disso. Então, o que nós temos que fazer? Amar, acolher, trazer para perto. Se o mendigo sentar aí do seu lado, fedido, o que você vai fazer? Alguns falam, pastor, você tem que levar ele para o banheiro e dar banho. Por que é o pastor que tem que dar banho no mendigo? Pastor Beni já fez isso, irmãos. Eu estou falando porque eu sei do que eu estou falando. Pastor Beni já deu banho em mendigo. Não nessa igreja, em outra igreja. Ele quase foi expulso da igreja. Porque ele começou a fazer fila de mendigo para procurar ele na igreja. Porque ele dava banho, dava roupa nova, dava comida, dava tudo que ele podia dar. Mas algumas igrejas não aceitam isso.
Mas a nossa vai começar a acontecer, queridos. Ah, vai. Ah, vai. Então, queridos, quando o mendigo chegar fedido, mal cheiroso, não basta apenas dar um banho nele e colocar uma roupa limpa. Essa é a primeira parte, vamos dizer, prática que nós temos que fazer. Mas espiritualmente nós também temos que trocar as vestes dele. Temos que amar, temos que acolher, temos que ajudar, temos que restaurar a autoridade e a identidade de filho. Porque o filho pródigo perdeu a identidade quando ele ficou no mundo. Ele falou: vou voltar e vou dizer ao meu pai: Pai, pequei contra os céus e pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me apenas como um dos teus empregados. O desviado, ele perde a identidade de filho de Deus. Ele perde a autoridade. Mas o pai fez o quê? Mandou colocar o quê? Anel no dedo. O pai nem ouviu o que o filho estava falando. O pai acolheu, o pai abraçou, o pai beijou, mandou trocar as vestes, mandou pôr sandália nos pés, mandou pôr anel no dedo e mandou dar uma festa, mandou matar o cordeiro cevado e diz: vamos nos alegrar porque meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Essa é a função da igreja. Tem que ter festa. Porque há festa no céu quando um perdido se arrepende. E na terra tem tido festa? Terceiro grupo. Perdido na igreja. Vê aí em Lucas 15. Do 22. Perdão. Do 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Perdido na igreja. Essa parábola da dracma perdida, o enfoque dela é nos mostrar um outro grupo, quadrante de nossa responsabilidade. É daquele que se perdeu ou que está perdido dentro da igreja, dentro da casa. E que tem tanta importância como qualquer outro perdido. Quer seja no mundo, quer seja desviado. É alguém que frequenta a igreja, mas que mesmo assim não está bem. Porque tem questões na sua vida que não estão resolvidas. Que está mal emocionalmente, que está envolvido com pecado ou com engano, mas que está vindo para a igreja. Há muitas pessoas assim dentro da igreja. Estão na igreja, mas para eles parece que não fazem parte da igreja, pois não conseguem louvar, não conseguem orar, não conseguem sentir a presença de Deus como as outras pessoas sentem ou como as outras pessoas estão sentindo. E ela se sente como que uma pessoa fora de lugar, deslocada. Aí vai numa igreja, se sente deslocada, vai na outra, se sente mais deslocada ainda e não consegue achar lugar porque está perdida no corpo, está perdida na igreja, está perdido porque não se sente amada, não se sente encaixada no corpo. São pessoas que dos dois ou se escondem em seus problemas, sem falar nada com ninguém, ficando assim literalmente perdidas dentro das igrejas. Não fala nada, todo mundo pensa que está tudo bem. Mas a pessoa está totalmente perdida.
com pecado oculto, com problema emocional, com problema dentro de casa, pensando em se matar, pensando tantas outras coisas, mas que não abre a boca para ninguém dentro da igreja. E acha que está bem, porque afinal de contas, Deus está me vendo e Deus me conhece e é o que basta. Não é não, viu, queridos? Não é não, não é assim não. Ou então são aquelas que dão mais trabalho aos outros, porque nunca estão bem. Parece que a palavra, os conselhos, as orações nunca funcionam para elas, pois elas nunca conseguem dar respostas positivas para nada. E na igreja, infelizmente, irmãos, nós começamos a ver pessoas que começam a desvalorizar aqueles que dão mais trabalho. Vemos às vezes até líderes e pastores a fazerem isso, a deixarem de lado esses que dão trabalho. E aí, com isso, eles ficam mais perdidos ainda. Presta bastante atenção. Deus não é irresponsável. Se nós não cuidarmos das famílias que estão conosco e que não vão bem nos casamentos, que estão desequilibrados, dos filhos que não conseguem se relacionar com os pais ou vice-versa, se nós não acudirmos, nós não podemos orar pedindo crescimento. Aí você pode me dizer, ai, pastor, então, nós nunca vamos poder orar. Porque sempre vai existir esse grupo de pessoas na igreja. Vai mesmo. Mas ele tem que ser assistido. O que o pastor Beni fala aqui nessa igreja? Qual é a nossa visão, irmãos? De não ter nenhum necessitado. As pessoas acham que necessitado é só financeiramente. E o pastor Beni deixa bem claro, necessitado de quê? De uma atenção, necessitado de uma visita, necessitado de alguma coisa. Só que, se você está escondido e perdido, como que você será achado? Eu vou chegar até lá. Então, irmãos, para nós pedirmos crescimento, nós temos que começar a dar conta dessas pessoas que estão sofrendo dentro da igreja. Porque, irmãos, por conveniência, nós evitamos pessoas complicadas, pessoas difíceis, obstinadas e assim por diante. E nós pecamos se nós procedemos assim, e Deus vai cobrar de nós, porque Deus está vendo. E Deus ama incondicionalmente a cada um de nós. Se nós não formos resposta positiva para esse tipo de gente, para que serve a igreja, irmãos? Para ter culto abençoado? Para ter louvor gostoso? Porque tem gente que culto tem que ser do jeito dela, tem que ser no horário dela, tem que ter o louvor que ela quer, tem que tocar a música que ela gosta, e tem que ter o pastor que vai pregar. Quem que vai pregar hoje? Ah, então hoje eu não vou no culto. Vocês estão rindo? Eu estou mentindo? Irmãos, a igreja serve para quê? Para cuidar das pessoas, não é verdade? Se pessoas em crise, pessoas descompensadas e complicadas chegam na igreja e encontram irmãos e líderes à procura de amenidades e fugindo de compromissos, de que vai adiantar, irmãos? Esse grupo é o grupo das dracmas perdidas. É o nosso maior desafio, sabia, irmãos? O maior desafio da igreja é cuidar das dracmas perdidas. Em Israel, quando uma mulher ia se casar, ela recebia dos pais do noivo
10 dracmas. Então, vamos supor que o Beni ficou compromissado comigo em aliança, marcou a data do casamento, e o pai do Beni chega até mim e me dá 10 dracmas, como se fosse um dote. Então, aquele dinheiro é muito valioso para a noiva, e a noiva guarda aquele dinheiro. É como uma honra para ela. Então, era algo que ela não podia se desfazer, porque era muito precioso. Ela deveria guardar com muito cuidado. Então, quando Jesus usa essa parábola, para nós é algo insignificante, porque a gente não sabe nem o que é isso. Nem o que é dracma, e muito menos qual era o costume. Então, eu estou falando para você entender mais ou menos. O costume era esse. Então, era como se fosse um dote que o pai do noivo entregava para a noiva, antes dela se casar. Então, vem falar de algo muito precioso. Jesus usa essa parábola, usa esse exemplo para falar de algo valiosíssimo, irmãos. Algo que nunca deveria sair de dentro da casa da noiva. Nós aqui na igreja, graças a Deus, não temos muitos filhos pródigos. Não é verdade? Nós não temos, pelo menos que eu saiba, ninguém que se desviou. Temos pessoas que foram para outras igrejas, né, que vieram, conversaram conosco, pediu a bênção e foi fazer a obra em outro lugar. Mas desviados propriamente dito, nós não temos muitos, ou nenhum que eu saiba. Então não temos filhos pródigos. Pouco, né? Vamos dizer assim. Mas nós temos dracmas perdidas? Temos ou não temos? Temos sim, irmãos. Temos e muitos. Então nós já ouvimos várias pregações evangelísticas para alcançar os perdidos. Pregações apelativas para os filhos pródigos. Mas nenhuma para a dracma perdida. Por isso foi tão difícil para mim preparar essa palavra, queridos. Porque quando eu comecei a preparar, o Senhor começou a falar da dracma. O Senhor não queria chegar só no ponto da obrigação da igreja com a dracma. Mas o Senhor também queria tocar na dracma. O Senhor quer também que eu enfoque a dracma. Que eu enfoque quem é essa pessoa. Ou como ela tem que fazer para deixar de ser perdida. Então, querido, eu agora vou pregar para você, que hoje se sente nessa condição. Um dia você esteve bastante envolvida com a igreja, se achava útil, mas hoje você se acha totalmente perdida. Você se acha largada num canto, dentro da igreja. E você pensa que ninguém se importa mais com você. Eu te digo, é hora de mudança. É hora de você deixar ser achada. É hora de mudança não apenas para a dracma que está perdida, mas também para a igreja. Porque, queridos, é muito fácil, muito simples e muito cômodo você apenas cobrar a posição pastoral. Muitas pessoas vêm, chegam e cobram uma postura do pastor. Olha, pastor, você tem que fazer assim, você tem que ir atrás de fulano. Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo que isso, que aquilo? Nós somos muito cobrados nisso. Então, é uma responsabilidade do pastor, mas há uma responsabilidade da igreja no âmbito geral. Então, não apenas, irmãos, da parte da liderança, mas eu quero te dizer que você também precisa de ajudar os pastores. A igreja em si, ela tem que ajudar, apoiar, orientar aqueles que se sentem perdidos dentro da igreja. E o que é pior, irmãos? Ou o que é melhor? Nós temos que nos esforçarmos para isso. Tem pessoas que acham que fazer a obra de Deus
é algo que não precisa de esforço. Quem crê assim, que não precisa de esforço? Precisa sim. Nós precisamos de nos esforçar para entrar no descanso, nos esforçar para crer, nos esforçar para acordar, nos esforçar para chegar no horário, nos esforçar para... Não é, irmãos? Você não precisa de esforço nenhum. Eu preciso. E olha que tem dia que eu tenho que me esforçar mais do que em outros dias. Mas eu quero falar para você que é uma dracma perdida. Até hoje, até agora. Eu vou mostrar para você alguns passos que você tem que tomar, que você tem que dar, que você tem que avançar. Para quê? Para que a tua vida saia do esconderijo, saia desse lugar escuro, saia desse lugar onde ninguém consegue te ver. Porque muitas vezes, querido, você está lá escondido e acha que ninguém se importa com você, é porque você está dentro do buraquinho. Você está atrás do sofá, você está debaixo da almofada, você está atrás da cortina, você está debaixo do ladrilho. E aí você fala, eu estou na igreja, mas ninguém me enxerga, ninguém me vê. Então, primeira coisa que você tem que fazer, parar de se esconder atrás de seus problemas. Muitas dessas dracmas, irmãos, têm uma ferida de alma tão grande, ferida essa que na maioria das vezes foi causada por uma rejeição, e que isso se tomou ou se tornou uma montanha. Ou melhor, virou um amontoado de problemas. E problemas que te acompanham por toda a vida. Pessoas que tiveram problema de rejeição desde o parto, ou quando criança, ou quando adolescente, ou depois que casou. Pessoas que foram rejeitadas pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois, ou rejeitada pela avó, ou rejeitado pelo tio, ou rejeitado por um noivo, ou rejeitado pelo marido, ou rejeitado de alguma forma. É uma ferida que machuca muito, porque nós fomos feitos para sermos amados. Então o diabo sabe que a maior ferida que ele pode abrir em nós é com a rejeição. E ele levanta pessoas para rejeitar a nossa vida. Então, irmãos, a pessoa que se sente muito rejeitada, ela se esconde. Ela se esconde. E não adianta, por mais que ela se esforce para ter uma vida boa, para ter um casamento bom, a rejeição está sempre diante dela. E não tem ninguém que consegue amá-la do jeito que ela quer ser amada. Só Deus. Só Deus. Porque por mais que uma pessoa dê amor ou ajude um rejeitado, ele não acha que é suficiente. Ele sempre quer mais. E aí isso vai acompanhando ele por toda a vida dele. Aí ele tem problema no trabalho, porque se o chefe falar qualquer coisa, não gostei do teu trabalho, ele já leva para o lado pessoal. É porque esse chefe não gosta de mim. Trata todo mundo bem, mas comigo é só na casca. Aí vem para a igreja, aí às vezes o líder fala, meu querido, olha, não faz assim. Porque trata todo mundo de um jeito, eu não. Porque cumprimenta e beijo a todo mundo, eu passo na igreja, ninguém me vê. Qualquer coisa que essa pessoa esteja passando, por mais insignificante que seja, irmãos, para ela é um problemão. Em qualquer lugar que ela chegar, seu problema vai chegar primeiro. Porque é uma montanha que está na frente dela. Então ninguém consegue enxergar ela. Por quê? Porque ela tem uma montanha erguida diante dela. E ela está escondida atrás dessa montanha. A pessoa se coloca sempre
na posição atrás do problema. E cada vez ela se sente menor, cada vez ela se sente mais desvalorizada. Então, qual é a solução para quem se sente assim? Ela tem que passar para frente da montanha. Porque enquanto ela estiver atrás da montanha, a pessoa só vai enxergar o problema dela, não vai enxergar ela. Ih, lá vem a problemática. Ih, fulano está chegando. Nossa, tem que me esconder aqui, porque se me achar, acabou. Aí vai grudar em mim e vai falar a mesma coisa que eu já ouvi 10 vezes. Não aguento mais ouvir. Por quê? Porque o problema da pessoa é maior do que ela. Sempre o problema dela chega primeiro e ela se torna uma pessoa problemática. Segundo passo, se valorizar. Para isso, irmãos, você precisa curar a sua alma da rejeição e começar a amar a si mesmo. Não tem como você ser curado da rejeição se você não buscar isso em Deus, porque não é nas pessoas. As pessoas não vão te amar o suficiente para curar essa rejeição sua. Mas o Senhor sim. Porque Ele disse que se teu pai, tua mãe te deixar, te abandonar, Ele jamais te deixará. Então, se você não considerar a tua vida valorosa diante do Senhor, que ainda que você fosse o único perdido aqui na terra, Ele viria aqui para morrer por você, para te salvar. Se você não se vê nessa condição, querido, você nunca vai se sentir amado por ninguém e muito menos você vai amar a sua vida. Se Deus, que é Deus, amou você como você é, por que você se rejeita? Enquanto você é rejeitado por outros é uma coisa, mas quando você mesmo começa a se rejeitar é outro problema. Porque a palavra de Deus manda nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Então, se eu não me amo, ou se eu me amo só um pouquinho, eu vou ter dificuldade para amar outra pessoa. Então, se eu começo a achar que as pessoas me amam ou me valorizam apenas quando dão atenção para mim, ou quando me dão um presente, ou quando me visitam, ou quando se importam comigo, então eu vou estar sempre na posição de receber, nunca de dar. Porque eu sou tão carente, eu vou dar o quê? Se eu estou sempre precisando. Sou eu que preciso de visita, sou eu que preciso de amor, sou eu que preciso de atenção. Como que eu vou dar? Então, em primeiro lugar, querido, você tem que se amar. Se você não se ama, você não pode amar o próximo. E vai fazer da sua vida e a vida de qualquer pessoa que se aproximar de você um inferno. Muitos casamentos não dão certo, irmãos, é por causa disso. Por causa de pessoas que não conseguem lidar com o amor. Nem com o amor de Deus e nem com o amor das pessoas. E por que não se valorizam? A pessoa que não se ama, irmão, ela é insegura, ciumenta, rancorosa, desconfiada e infeliz. Quem não se ama está sempre inseguro. Se você vai e faz algo para ela, nossa, por que será que ele fez? Ah, se fez é porque está esperando alguma coisa em troca. Ah, vai falando logo o que você está querendo. É uma pessoa que tem ciúmes, por quê? Porque, não, deve ter alguém aí que ele está interessado, porque quem sou eu para ele se interessar por mim? Então, sempre vai ter uma pessoa que ela vai achar que é mais importante do que ela. Rancorosa, sempre magoada, sabe, aquela pessoa amarga, aquela pessoa que carrega um sentimento que
Você tem que pisar em ovos para falar com ela, você tem que ficar rodeando, você tem que saber como que fala. Se você chega de um jeito, você assusta a pessoa porque você chegou demais. Se você chega de manso, porque não foi do jeito que a pessoa queria. E aí fica complicado. Então, querido, você precisa se sentir valorizada, porque o preço que Jesus pagou pela sua vida, só para ter você com Ele, irmão, foi muito alto. Esse preço foi com a própria vida dele. Se isso não é suficiente para você, quem sou eu para te dar alguma coisa que você possa valorizar? Quem é o seu marido? Quem é a sua esposa? Quem é a sua mãe ou o seu pai que possa te dar algo maior do que isso? Terceira coisa, terceiro passo. Aceitar o amor de Deus. Quando você aceitar o amor de Deus, a maioria dos seus problemas, irmãos, serão resolvidos. Pois você começará a encarar a tua vida de outra forma. O amor de Deus cobre multidão de pecados. Quando você começa a aceitar o amor de Deus pela tua vida e que você começa a amar a Deus também sobre todas as coisas, você vai deixar de pecar, você vai deixar de fazer muitas coisas por amor a Deus e por amor a si mesmo. Quando você se valoriza, quando você valoriza a sua vida, você começa a abandonar práticas que são destrutivas para você. A pessoa que não se ama, ela vive praticando coisas destrutivas para ele mesmo. Vive com pensamento suicida. Porque eu mereço é morrer. Ai, Deus, por que o Senhor não me mata logo? Até quando, Deus, eu vou ter que aguentar isso? Até quando você me amar sobre todas as coisas? Até quando você aceitar o meu amor e o meu amor começar a cobrir a tua vida? Aceitar o amor de Deus é saber que Ele se importa com você. É saber que Ele cuida de você. Que Ele se importa com os seus problemas. Que Ele cuida dos seus problemas. É saber que Ele te ama como você é. Mas Ele se recusa a te deixar como você está. Porque Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Essa frase é de Max Lucado. E o livro chama Simplesmente como Jesus. Como o pastor Beni diz, Deus tem que me amar do jeito que eu sou. Deus tem que me respeitar. Deus me aceita e me respeita como eu sou. Mas chegou a hora, querido, de você também amar e respeitar a Deus como Ele é. Uma vez nós estivemos com um rapaz, um senhor, e ele tinha grande dificuldade de emprestar o carro para alguém ou de dar carona para alguém. Ele tinha muita dificuldade com isso. E ele falava, Deus sabe que eu não gosto e não empresto e não dou carona para ninguém. E Deus me respeita. Até o dia que o carro dele quebrou. Até o dia que o carro dele foi para o ferro velho. Fez sociedade com o ímpio. Deus aceita porque eu fiz e Deus sabe que eu fiz. Até o dia que ele faliu. Sabe, queridos, o amor de Deus é incondicional. Ele te ama assim, do jeito que você é. Mas Ele quer te levar a um nível de vida que você ainda não viveu. Jesus, quando Ele morreu por nós, não foi apenas para nos salvar. Ele disse o quê? O diabo veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem aqui tem experimentado essa vida abundante que Jesus? Essa vida abundante que o diabo tem roubado de alguns irmãos. Porque as pessoas começam a
levar a sua vida espiritual a relacionar com coisas físicas. Então, se eu tenho, é porque Deus está me abençoando, Deus está se importando, porque Deus sabe que eu preciso disso, disso, disso e disso. Então, Deus me deu, estou debaixo da bênção, Deus me ama. Aí eu perco isso. O que está acontecendo comigo? Porque Deus não me ama mais, porque eu estou perdendo tudo, porque que Deus permitiu que isso acontecesse? Por causa disso, por causa daquilo. A nossa vida, irmãos, não pode ser uma inconstância. E nós não podemos comparar o amor de Deus com coisas. Deus não morreu por coisas. Deus não morreu para nos dar casa própria. Deus não morreu para nos dar carro do ano. Deus não morreu para dar um marido maravilhoso para você que é solteira. Ou uma esposa maravilhosa para você que é solteiro. Deus não morreu, Deus que eu falo, Jesus, não morreu para essas coisas não, apesar de que Ele nos abençoa com todas essas coisas. Mas não foi por isso que Ele fez. Ele fez por amor. Então, ainda que eu não ganhe nada, queridos, ainda que eu nunca venha ter uma casa, ainda que eu nunca venha ter um carro, zero, eu continuo dizendo que Deus me ama e que valeu a pena e que eu sou mesmo uma mulher abençoada, bem-aventurada, feliz, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor se importa comigo, porque o Senhor tem agido dentro da minha família, porque o Senhor tem levantado a minha família, porque o Senhor está à frente da minha vida, porque o Senhor me amou sendo eu pecadora, porque o Senhor me resgatou do pecado e da morte, porque o Senhor me livrou de todos os meus inimigos, porque o Senhor me deu capacitação para fazer a sua obra, porque o Senhor não me rejeita. Sabe, querido? É por causa disso, irmãos, que eu não desisto dele. Nunca desisti dele. Motivos? Tivemos muitos. Mas não foi pouco não, irmãos. Não foi pouco não. Não foi pouco. Mas eu tinha um só para continuar. É saber que ninguém poderia me amar como Ele me amou. Que ninguém pode me dar o que Ele me deu. A paz que eu experimentei, irmãos, o dia que eu aceitei Jesus. A paz que entrou no meu coração e que eu nunca havia experimentado. Nunca mais saiu de dentro de mim. Então, nós temos que saber disso. O Senhor nos ama como nós somos, mas Ele quer que nós sejamos transformados. Senão nós não vamos conseguir viver essa vida abundante, irmãos. Nós sempre vamos estar lamuriando, nós sempre vamos estar achando que nós somos, sabe, os coitadinhos. Coitado é rato que nasce pelado, né, como diz o ditado. Nós não, irmãos. Nós somos feitos para a glória de Deus. Nós somos feitos para propósitos eternos. Diz isso para o seu irmão, você foi criado para propósito eterno. Quarto passo, se encaixar no corpo. Você tem que descobrir qual é o seu lugar no corpo, qual é o seu lugar na igreja. Vamos lá para 1 Coríntios, já estou acabando, viu, queridos? Não precisa ficar inquieto, não. 1 Coríntios 12. Do 12 ao 26. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só batismo, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus,
quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Vamos continuar. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Dá uma risada aí na cara do diabo. Te peguei, Satanás. Sabe, irmão, você tem que saber que Deus te chamou para te salvar, ainda te dá coisas que são preciosíssimas. Sabe? Como que Deus pode pegar alguém que não era nada e fazer dele um apóstolo? Pegar alguém que era o maior bandido do mundo e fazer o maior operador de milagre da terra. Só Deus pode fazer isso. Se você não se encaixa no corpo, queridos, ou você não faz parte do corpo, ou você é uma dracma perdida. Porque se você um dia foi salvo por Cristo, então você, querido, é membro dele. Pode estar aí sendo pé querendo ser olho. Totalmente desencaixado. Mas não deixa de ser membro. Então você tem que descobrir qual é o seu lugar. Ah, mas eu queria era ser profeta. Se todos fossem profetas. Ah, eu quero é ser pastor. Pastor é um bom cargo, né? Muita gente almeja ser pastor. Se todos fossem pastores, irmãos, não teria membros. Você foi chamado para fazer o quê dentro do corpo? Ah, mas às vezes você é um órgão escondidinho. Mas tem que funcionar, querido. É escondido, mas não é dracma perdida, não. Porque o fígado meu, ninguém vê. Ah, mas ele produz muita coisa. E se ele parar de funcionar, sabe o que acontece comigo? Eu morro se não fizer um transplante. Está me entendendo?
Você está entendendo a importância que você é dentro do corpo? A importância que você é dentro da igreja? Então por que vive aí se escondendo? Por que vive pondo os seus problemas à frente de tudo dentro da igreja? Aí a gente te chama, meu querido, ó, eu estou vendo em você um potencial para evangelizar, um potencial, vem, sabe, vem nos ajudar, nós estamos fazendo uma campanha de evangelismo. Não posso. Ai, porque você não sabe o que eu passo dentro da minha casa. Sempre o problema está à frente da resposta. Nunca tem uma resposta positiva para dar. Mas a partir do momento que você começa a se olhar e começa a ver que você faz parte de um corpo, querido, não é qualquer corpo, não. Não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Você já perdeu algum órgão? Eu já perdi. Já perdi trompa, já perdi apêndice, já perdi útero, já perdi os 2 ovários. E eles me fazem falta, irmãos. Eles me fazem falta. Você, querido, não pode achar que ninguém vai se importar se você sair, se você não produzir. O corpo é para produzir alguma coisa. O meu corpo, todo dia, ele tem que produzir alguma coisa. Pelo menos energia ele tem que produzir, para eu poder levantar. Porque se ele não produzir energia para eu levantar da cama, eu não consigo nem levantar. O que você tem produzido na igreja? Sabe, ainda que você não tenha descoberto qual é o teu dom, ou qual é o teu chamado, ou qual é a tua função dentro do corpo, mas você se acha tão parte do corpo, você se acha tão privilegiado de ter sido escolhido, de ter sido amado por Deus e de fazer parte dessa igreja, não estou falando dessa igreja física, mas da igreja do Senhor, que quando você entra na igreja, querido, às vezes a igreja está murcha, o louvor está murcho, mas quando você entra, aquele sentimento da igreja faz assim, ó, por causa que você chegou. Da mesma forma que às vezes a igreja está... Aí chega um tão amargurado de alma, tão perdido, tão desesperado, que quando ele entra a igreja faz assim. Mas é o corpo. Se um sofre, todo o corpo sofre. Se um se alegra, todo o corpo se alegra. Então para de se esconder. Diz para o seu irmão, para de se esconder. Quinta e última coisa. Você tem que começar a desenvolver o seu chamado. Tem irmãos aqui na igreja que não suportam mais ouvir isso. Desenvolver o seu chamado. Diz para o seu irmão, você tem que desenvolver o seu chamado. Diz assim comigo: eu não fui chamado para ser salvo. Eu sou salvo porque eu fui chamado. O Senhor te chamou antes da fundação do mundo. Aleluia. O pecado quis nos roubar de Deus. Mas Deus já havia nos chamado, ó, antes de haver pecado. Eu já era de Deus. O pecado não podia me segurar. Porque Deus já tinha um plano e um propósito comigo e com você desde antes de existir o mundo, desde antes de existir pecado, desde antes de existir Satanás, desde antes de existir todas as coisas. Eu já existia em Deus. Vocês estão entendendo, querido? Como que você tem que se achar? Quem é você?
Porque quem está roubando a tua identidade, querido, é o Satanás. E se você não resgatar isso, não recuperar isso, você vai ser a vida inteira uma dracma perdida. Dentro de qualquer igreja que você entrar. Se você não der todos esses passos, por qualquer igreja que você passar, querido, você se sentirá dessa maneira, perdido. Uma pessoa que ninguém dá importância, que ninguém se preocupa. No começo até que vem, conversa comigo, mas depois vamos deixando de lado. Mas eu quero dizer algo nessa noite, querido. Você é muito importante. Você é muito amada. Então, por isso, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça, começa a caminhada em direção à sua vitória. Só assim você poderá ser aquilo que Deus te chamou para ser. Só assim você poderá alcançar a vitória em tudo na tua vida. Sabe, não fique esperando as pessoas fazerem as coisas para você. Não fique esperando Deus vir com a varinha de condão e plim, mudar a tua vida da noite para o dia. Comece você a mudar. Comece você a agir diferente. Comece você a exercitar a tua fé. Comece você a fazer algo positivo. Comece você a mudar dentro da tua casa. Comece você a mudar dentro da igreja. Comece você a mudar com seus vizinhos, mudar com seu chefe. Começa você, irmão. Não fique esperando tudo das pessoas. Amém. Vocês me amam? Então, vamos ficar de pé. Vou fazer o apelo. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus nessa noite? Levanta a mão.